Clóvis, olha só, parece que o Pedro Rocha não vai ficar no Remo, cara. Pediu muito alto, parece que não andou a negociação e ele tem propostas aí do Corinthians, tem proposta também do São Paulo e parece que o Remo desistiu do Pedro Rocha e já tem outro jogador, né, do Remo que pode ir pro Remo. Um velho conhecido aí, né, do futebol carioca. Eu lembro que ele jogou aqui no Rio de Janeiro, jogou no próprio Volta Redonda, depois passou aí pelo Curitiba, que é o Aleph Manga. Então, com a não permanência do Pedro Rocha, né, o atacante não vai renovar o contrato com o Remo para a próxima temporada. A informação, inclusive, foi confirmada, né, por uma fonte ligada ao jogador, ao Jack. Havia também o interesse do jogador em ir para outro clube, então, enfim, ele fez um esforço para permanecer na equipe do Remo. Apesar de ter interesse do Corinthians e do São Paulo, parece que o Curitiba e o Mirassol, né, que serão adversários do Remo aí na Série A, também já fizeram proposta e dizem internamente de que o Curitiba está muito próximo de acertar aí com o jogador. O Pedro Rocha também tem propostas do Oriente Médio, mas a prioridade do atacante é atuar na elite do futebol brasileiro. Corinthians e São Paulo, como eu disse anteriormente, também monitoraram o atleta, mas não fizeram nenhum tipo de proposta oficial. Os dois clubes estão com transfer ban, né? Então, o que dificulta a negociação. Ele foi contratado para a temporada de 2025, né? O Pedro Rocha fez 44 partidas, marcou 19 gols e deu 9 assistências durante o ano. Foi peça aí fundamental na conquista do Campeonato Paraense, no acesso do Leão à Série A, depois de 31 anos. Então, Pedro Rocha se despedindo da equipe do Remo, e o Remo indo atrás no mercado, parece que vai contratar o Aleph Manga, que estava envolvido aí, enfim, mas parece que está tudo tranquilo já com ele, já pode atuar normalmente. Uma pena, né, Clóvis? Uma pena. Eu acho que uma vacilada do Pedro Rocha, porque eu considero que ele poderia, se ele permanece ali, eu sempre falei, o Pedro Rocha ele passou por vários clubes e não deixou marcas, igual o Thiago Galhardo. Passou por vários clubes e não foi ídolo em lugar nenhum. O Pedro Rocha ele tinha a possibilidade de ser um ídolo do Remo, né? Mas, infelizmente, ele não aceitou a proposta de renovação, deve ir para outro clube, né? Muito próximo aí do Curitiba, e o Remo está no mercado para tentar trazer o Aleph Manga, Clóvis. O Pedro Rocha foi aquele jogador que apareceu muito bem no Grêmio de futebol porto-alegrense, depois foi lá para fora, desempenhou boas funções nas equipes lá de fora, voltou para o Flamengo, voltou por voltar, aí rodou em várias equipes, Norte e Nordeste, parou no Remo e começou a desempenhar um bom papel. De repente ele quer voltar para o Sul, que ele é do Sul, de repente ele quer voltar, o Curitiba, ele acha que o Curitiba pode ter uma estrutura melhor, é uma pena, o Remo começa a perder uma peça importante do jogador, vai contratar o Aleph Manga. O Aleph Manga, agora que está liberado pela justiça, pagou sua dívida perante a sociedade, agora tem que ver como é que volta o Aleph Manga. Ele fez um bom campeonato pelo Avaí, isso é indiscutível, mas era uma Série B, né? Agora vai ser uma Série A, né? O Aleph Manga começou brilhando muito pelo Curitiba na Série A e depois teve aquele problema todo. Vamos rezar que ele volte a jogar seu Aleph Manga no Curitiba. Aí o Remo contrata o centroavante de mão cheia. O Aleph Manga começou no Volta Redonda Futebol Clube, aqui do Rio de Janeiro, arrebentando, e depois teve esse probleminha, mas o Pedro Rocha era mais nome, um jogador mais carimbado, né? E o Marcos Braz vai ter que se movimentar um pouco mais no mercado para trazer mais reforços, né? Porque realmente tem que se. Agora é uma Série A, é complicado, né? A competitividade é muito maior, e o Marcos Braz vai ter que agora utilizar todo o seu poder de persuasão para efetivamente. Essa reposição do Pedro Rocha é difícil, mas é um jogador com a mesma característica, o Aleph Manga, né? O Aleph Manga é um jogador mais ou menos com a mesma característica. Mas o Remo ele precisa no mercado mais forte para não passar sustos na próxima temporada. O Marcos Braz vai ter trabalho, hein, Clóvis? O Aleph Manga, ele é mais de área, sabe chutar com as duas pernas, tanto com a direita quanto a esquerda, bom cabeceador. Ele tem alguns upgrades mais do que o Pedro Rocha. Só que o Pedro Rocha ele é mais incisivo. É uma perca. Teria que ver como é que vai ficar no papel. O Marcos Braz, o nosso vice-presidente, o que manda a chuva no Remo agora, existe uma fumaça que ele vai pedir guarida no antigo clube aí que ele comandava. Jogadores que não vão ser utilizados, vai trazer. Será que vai ter esse intercâmbio, Flamengo e Remo? Tem fumaça vindo aí, hein? Não, é difícil, porque ele e o BAP não tem diálogo. Não, mas aí tem que ser profissional, não, tem que ser profissional.
Isso aí tem que ser profissional, Jonas. Isso aí cai por terra o profissionalismo. Não, mas se ele tivesse uma boa relação, seria mais fácil, mas eles não têm uma boa relação. Essa é a questão. Eles não têm uma boa relação. Então, assim, o Marcos Braz hoje não tem entrada aí no Flamengo. Tá? E pelo pouco que a gente conhece do BAP, né? Vai ser difícil. Porque o Braz não liga pro BAP para negociar jogador. E o BAP é rancorosozinho. Mas seria uma boa. Tem bons jogadores aí no Flamengo que podem ser utilizados, né? Jogadores da base, que podem pegar cancha em jogar uma Série A, ganhar experiência, né? Seria uma boa. Mas se tratando da relação do BAP com o Marcos Braz, que é extremamente estremecida, eu acho um pouco complicado. Uma questão que tem preocupado os torcedores do Remo, Clóvis, é o fato do Guto Ferreira ainda não ter renovado. E aí você já começa atrás. Por quê? É necessário você fechar com um treinador para fazer um planejamento de temporada, para consequentemente você ter uma lista de reforços, para o treinador analisar as deficiências do elenco e consequentemente você ir no mercado para sanar essas deficiências. Então, assim, eu acho que antes de negociar com o Aleph Manga, com qualquer outro jogador, acho que deveria dar prioridade zero, máxima, blaster, mega blaster, na renovação do treinador, se não falar assim, pô, obrigado, então a gente vai tentar outro aqui. Porque o planejamento para 2016 já era para ter começado. Então, o Remo precisa de forma urgente, se reunir, sentar e definir essa situação aí do Guto Ferreira, porque senão vai deixar todo o planejamento em risco, né, Clóvis? Tô começando a achar que Thiago Carpini vai parar no Remo, hein? Tô começando a achar. Eu acho que isso aí tinha que ter resolvido já. Se o Guto não vai ficar, o velho Guardiola não vai ficar dos acessos. Então, o Thiago Carpini, que foi rebaixado com o Juventude. O Marcos Braz tem interesse, gosta muito desse treinador. Mas tem que. O que vale pro Remo na Série A é a mesma coisa que vale pro Santa Cruz. Tá na hora de já tá pronto, porque o Remo, se eu não me engano, disputa a Copa do Brasil, Brasileiro, a Norte-Sul, não. Copa Verde? Copa Verde, vai ter campeonatos aí, tem que estar atento o Remo, né? O Remo vai vir para a Série A, não vai adiantar só a torcida impulsionar. O Remo tem que fazer uma equipe muito competitiva. O exemplo é o Mirassol, uma equipe que venha, mesmo sendo o menor orçamento da Série A, mas venha para causar estrago como o Mirassol causou esse ano. Apesar que o Mirassol só disputou o Brasileiro. Vê o verdadeiro Mirassol ano que vem. O Remo já vai ter que disputar a série, a Copa do Brasil, já vem em outros campeonatos. Vamos ver como é que vai ficar, mas o calendário está apertado. Essa é a grande verdade. Exatamente. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. A gente falou aqui do Michael, né? Que jogou contra o Mirassol, não foi bem. O Franklin Nunes está aqui no chat botando bola do Tirana de Clóvis, que o Flamengo ele jogou bem com a molecada hoje, por incrível que pareça, o pior em campo foi o Michael, uma tiriça, né? Eu acho que, cara, seria uma boa. O Marcos Braz, ele prometeu pro Michael o retorno dele ao Flamengo. Agora o Marcos Braz tá no Remo, né? Marcos Braz, tenta aí, cara. Seria pro Remo um baita reforço, né? São amigos particulares, tem grande. Até porque o Marcos Braz ajudou, e isso ninguém pode negar, ajudou muito o Michael na época que teve do Flamengo com um problema sério de depressão. Seria um jogador e tanto pro Remo. E sobre o jogo do Flamengo hoje com o Mirassol, um jogo festivo, a molecada até foi bem. Há algumas ressalvas. Eu acho que o João Vitor, os grandes zagueiros da base, que o Felipe Luiz aposta, não está pronto. O Iago, depois do que tomou um cartão, que ele começou a se ajeitar, e alguns jogadores que pareceram ser muito proveitosos. Eu queria ver muito o Daniel Salles com o Ortiz, com o Jorginho, ali com o Luiz Araújo, com o Carrascal. Queria ver o garoto que fez o primeiro gol jogando, que me faz lembrar até o biotipo do John Arias também, um garoto bem simples, joga fácil. O Alacian, eu acho que é um jogador que tem que ser lapidado. Para mim, ele é muito bom de bola, mas de vez em quando ele parece que é ser o Deivinho do Flamengo. É meio louco. Mas o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo não perdeu o Mirassol com a garotada, mas vale lembrar, era um jogo já festivo. Aquela coisa de mentalidade lá em cima não estava do Mirassol. Depois que eles viram que a corda apertou, eles começaram a apertar e saiu os gols do Mirassol. Começaram até a bater um pouco mais, mas a molecada se comporta bem. E Michael, infelizmente, é o que não representou tão bem. Alô, Marcos Braz. Olha o Remo aí, ó. Olha o Michael.
Exatamente. Usa o seu poder de persuasão e leva o Michael pro Remo. No Flamengo ele não tá jogando bem não, mas é um bom jogador. Só que ele precisa estar motivado. Ele não tá conseguindo disputar a posição no Flamengo. Essa é a verdade.